Olá, professora Edilon. Olá, Ana Carolina, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado, gente. É uma satisfação conversar com vocês. Tudo certo, então. Bem, para a gente começar, não vamos perder muito tempo, porque o tema é bastante denso, né? Eu acho que vai dar bastante pano para manga aí. Então, já vamos começar as apresentações mais formais. Pessoal, então hoje o tema da nossa live é sobre neointegralismo, tá? A gente está aqui com o professor Odilon Caldeira Neto. O professor Odilon é historiador e professor de História Contemporânea e do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF. Ele também é coordenador do Observatório de Extrema-Direita, que é uma atividade do grupo de pesquisa vinculado ao Laboratório de História Política e Social, da UFJF. E ele tem experiência nas áreas de História Contemporânea, História do Tempo Presente, História do Brasil República e História Cultural do Político, atuando principalmente nos seguintes temas: fascismo e neofascismo, expressões autoritárias no tempo presente, transnacionalismo e extrema-direita. Professor Odilon, seja muito bem-vindo. Nós, do Lápis, queremos agradecer a tua disponibilidade, a tua presença hoje aqui. Sabemos que a tua agenda, eu acho que está bastante requisitada, né? Por conta dos temas sobre os quais você tem se debruçado. Então, a gente fica bem feliz por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Ana Carolina, obrigado. É uma grande satisfação. Estive recentemente na UFSC, no primeiro simpósio de História Global. Foi um evento muito interessante, muito bacana mesmo. Suscitou bastante discussões e, infelizmente, a temática tem realmente estado na ordem do dia, né? Não me parece que é uma questão que vai passar tão rapidamente, né? Então, me parece muito importante discutir essas questões relacionadas à extrema-direita, ao neofascismo, ao conservadorismo, até para a gente pensar algumas formas de lidar, né, com isso que para muitas pessoas, né, eu me incluo nelas, é efetivamente um problema brasileiro, mas também global. Perfeito. Bem, então, para a gente começar, a nossa primeira questão, na verdade, vai ser uma questão um pouco mais abrangente, para que você possa explorar de forma mais geral o tema da live. Professora Odilon, neointegralismo, neofascismo, neoconservadorismo, ultraconservadorismo e agora, recentemente, também bolsonarismo, né? Têm sido noções e termos que permitem a compreensão daquilo que você tem entendido, né, denominado, nas suas discussões enquanto novas direitas. Como que se deu a ascensão desses movimentos e o que eles representam no tempo presente? Então, Ana Carolina, acho que, de princípio, é possível estabelecer alguns norteadores, né, do que eu entendo como nova direita, né, e como isso se relaciona ou não, né, no meu entendimento, com correntes mais amplas, vindas do campo da direita de uma maneira mais ampla, né. O termo nova direita, na realidade, ele é um termo bastante complexo, eu diria também que bastante polêmico, né, porque, inclusive, eu até estou aqui na minha mesa um livro chamado Nova Direita, Nova Cultura, que é um livro de ideólogos, né, dessa corrente ideológica da nova direita, que tem alguma influência do fascismo histórico, e é uma corrente que surgiu na França na década de 60. Né? Foi chamada de nova direita, e esse nome acabou sendo adotado por essa corrente de intelectuais e ativistas da extrema direita, e de lá para cá muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou. No Brasil, se a gente for pensar o termo nova direita, um artigo lançado pelo Antônio Flávio Pierucci, isso na década de 90, já buscava abarcar o que seria uma certa nova direita, né? Uma nova direita que era um público que votava em Paulo Maluf, em Jânio Quadros, que tinha aversão a imigrantes, que tinha aversão a nordestinos, né? Que tinha um componente xenófobo, racista muito forte. E, mais atualmente, o termo novas direita ganhou bastante profusão, né? Bastante trânsito na historiografia, nas ciências sociais, na ciência política brasileira, internacional também, de acordo com essas novas expressões, né, de campos que às vezes são muito diferentes, né, são muito diferentes. Então, assim,
A princípio, embora eu utilize terminologias como neointegralismo e neofascismo nas minhas pesquisas, eu sou um pouco refratário a entender toda essa multiplicidade em torno do termo novas direitas, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com essa terminologia, a gente precisa entender o que há de novo, né? Quais são os componentes novos, ou seja, são atores novos, né, do campo da direita, ou são novos componentes, novas práticas, novos referenciais, enfim, se é nova, até quando esse termo pode ser aplicado? Né? Então, o nova direita será aplicado de fenômenos de 3, 4, 5, 6 décadas atrás, até daqui a 20 anos para frente? Então, é necessário ter um pouco de cautela na minha interpretação em aplicar essa terminologia, porque muitas vezes o nova direita, ele é, no meu entendimento de fato, um campo muito plural, que é expressões das mais diversificadas do campo político, e por isso mesmo que deve ser destrinchado, né? A gente precisa fazer uma decupagem do que é a nova direita, para entender quais são as tendências, quais são as expressões, quais são as disputas intelectuais, quais são as disputas políticas nesse campo tão plural. É a partir disso, então, que eu faço elogio, e muitas vezes sou elogioso a trabalhos como a cientista política Camila Rocha, que ela busca entender o termo nova direita com um nicho bem específico das expressões da direita brasileira. Grupos ultraliberais, grupos auto-intitulados ou autodenominados libertários são, de fato, uma novidade, uma relativa novidade, né, no campo da direita brasileira, e da direita como um bloco muito diversificado. Daí a gente tem, além disso, outras expressões que são adaptadas às condicionantes, às dimensões materiais e culturais do tempo presente. Se a gente for pensar, por exemplo, em grupos fascistas que existem no Brasil desde a década de 30 do século XX, existem ainda na atualidade. Eles existem na atualidade. Então, como eles vão propor relações com o campo político, com o campo social, com o campo cultural na atualidade? Eles não vão fazer apenas um elemento de rearticulação daqueles pressupostos basilares que era do fascismo histórico na década de 30 do século XX. Então eles vão ter que rearticular algumas dessas questões. Então, assim, o Novas Direitas, embora eu utilize em algum sentido, eu prefiro utilizar esse processo da decupagem desse grande bloco e muito diversificado. Então ali a gente vai ter, por exemplo, dimensões que muitas vezes são classificadas exclusivamente como novas direitas, que não é apenas uma nova direita. São campos do neofascismo, do intervencionismo, da extrema-direita, do conservadorismo, do catolicismo ultramontano, enfim, são expressões muito diversificadas. Mas, afinal de contas, para além dessas categorias, para além desses conceitos, para além dessas subdivisões da extrema-direita, da direita radical, da ultradireita ou das direitas do Brasil, existem elementos de intersecção. Existem elementos de relacionamento, existem elementos do partilhar de emoções, de sentimentos, de valores políticos, morais, culturais, religiosos, sociológicos, enfim, existem algo que as une. Seja do campo do neointegralismo ou de correntes que se enunciam do campo mais liberal, existem alguns elementos que fornecem esse processo de interação. A gente pode citar, por exemplo, um certo discurso conservador, um determinado modelo de família, né? Um determinado modelo de relações heteronormativas, misóginas, etc. Além disso, elementos de mobilização da sociedade, como, por exemplo, elementos míticos, né? Narrativas míticas sobre o passado, o futuro e o presente, ou então propostas políticas mais efetivas, assentadas no campo do ultranacionalismo, seja ele como elemento discursivo ou não, mas são elementos que fornecem esse processo de interação. Então, no meu entendimento, essas terminologias elas precisam ser trabalhadas com muito cuidado, porque a gente vê o nova direita dentro desse bojo do campo da direita brasileira. E a nova direita é uma das tendências das direitas atuais do Brasil. E algumas dessas tendências são mais radicais que as outras, algumas dessas tendências são mais antidemocráticas que as outras, algumas dessas tendências podem ser colocadas numa categoria de direita radical, de ultradireita, ou seja, a relação entre essas tendências é bastante conflituosa. Afinal de contas, são elementos, atores, instituições ou organizações, ou grupelhos, né, para ser mais exato em alguns casos, que disputam capital político. Disputam capital político no seu campo,
mas também disputam capital político e poderio político efetivo, seja em processos eleitorais ou não, mas disputam um poderio político que conflitua, né, com essas outras diversas tendências que existem, né? Então a gente tem que buscar entender as novas direitas como uma expressão da direita brasileira de maneira mais ampla, isso se a gente quiser situar o caso brasileiro, né, que acho que é mais fácil para o processo de inteligibilidade dessa complexidade. Então, as novas direitas são uma das expressões das direitas e talvez, em alguns casos, da extrema-direita brasileira, né? Então, para isso que é sempre necessário, eu sempre faço votos, né, para que as pessoas olhem os fenômenos atuais de maneira historicizada, né? Buscar compreender qual que é a história da direita brasileira, qual que é a história da extrema-direita brasileira, quais são as histórias, os elementos dessa cultura política que permeia expressões do presente, mas também do passado. Então não é à toa que às vezes algumas palavras, alguns valores, algumas proposições, alguns chavões, alguns slogans são comuns agora, mas também ao Brasil na década de 60, na década de 30, enfim. A gente tem que conseguir, né, perceber as permanências e rupturas. E isso é difícil, porque muitas vezes essas temáticas são quentes, elas também são apaixonantes para quem milita, mas também para quem estuda, porque às vezes causam desconforto, né? Às vezes os indivíduos que são militantes acabam perseguindo quem pesquisa. Então, enfim, é uma temática bastante problemática. Bastante problemática. Eu estava comentando contigo quando a gente estava combinando da live, que o meu objeto de estudo do mestrado ele vai se enquadrar dentro desses novos movimentos conservadores, né? Mais para o viés religioso. E aí eu tenho, inclusive, lido os teus textos e tentado prestar atenção bastante nessa questão de tentar entender mesmo esses movimentos enquanto um fenômeno extremamente plural, diversificado, né, que dependendo do foco de análise, a gente precisa realmente tomar alguns cuidados. Bem, dentro daquilo que você falou, você poderia dar alguns exemplos práticos, talvez podemos recortar mais a questão do Brasil mesmo, desses extremismos que compõem o que você compreende como a extrema-direita, alguns grupos ou, de repente, alguns discursos, né, no tempo presente que compõem essa extrema-direita, né, esse ultraconservadorismo. Bem, acho que até para poder delinear um pouco a minha resposta, às vezes é necessário fazer uma certa definição do que eu entendo como extrema-direita, né? É uma discussão que, bem, qualquer discussão no campo historiográfico ela é imensa, né? Qualquer discussão no campo da ciência política também é imenso. E esse tipo de objeto acaba impactando ainda mais a discussão, né? No campo da história política do tempo presente, no campo da ciência política em torno desses objetos em questão, né, da extrema-direita, muitas vezes a gente faz uma certa definição para distinguir o que é direita radical e o que é a extrema-direita, né? No Brasil não se utiliza muito uma terminologia que a gente poderia usar que é utilizado nos estudos desses objetos, que é a ultradireita, ou far-right. O que é a ultradireita, né? A ultradireita são grupos ultranacionalistas, grupos que apelam para um valor mais tradicionalista da sociedade, grupos que apelam para valores conservadores e, eventualmente, grupos que apelam para premissas que são essencialmente ou flertam com processos e princípios antidemocráticos. A ultradireita, então, ela é caracterizada por uma visão crítica à democracia. E nesse caso, e cabe também uma discussão do que se entende como democracia, nesse caso é usado como parâmetro a democracia liberal, né? Como parâmetro a democracia liberal, até porque é um fenômeno, né? Digamos, quase que hegemônico na atualidade. A ultradireita, então, ela pode ser dividida, né? Ou a far-right, a ultradireita, ela pode ser dividida em dois grandes blocos, em dois grandes grupos. Essa divisão, ela não existe de fato. Nós, pesquisadores, alocamos os indivíduos, os processos, né, as organizações desse bloco bipartido, né? Um bloco é o bloco da direita radical. A direita radical
ela congrega, sobretudo, partidos políticos, organizações políticas, tendências políticas que são críticas à democracia, professam de valores nativistas, conservadores, autoritários, fazem uso de elementos de teorias da conspiração, etc. e tal, mas se insere no jogo democrático, no campo democrático, se insere nos processos institucionais do jogo político, da disputa política. Claro, aí cabe uma discussão. Se essa questão da inserção no campo democrático, no jogo eleitoral, respeitando as regras do jogo, é uma questão estratégica ou não. Né? Se eles aceitam de fato a democracia ou utilizam desses processos para inserção para depois modificá-la ou derrubá-la. Mas, enfim, para processo analítico, para estabelecer um processo analítico, a gente divide, então. A direita radical é aquela que quer modificar a democracia dentro dela mesma, para seu bel prazer, né, para os seus valores políticos, enfim. Já a extrema-direita é aquela que quer corromper, destruir a democracia. Ela quer estabelecer processos que a gente pode chamar, e aí cabe mais um debate, de uma revolução à direita, tal qual o fascismo se imaginava. O fascismo se imaginava como um processo revolucionário à direita. Então a extrema-direita ela não aceita a democracia. A extrema-direita não aceita a democracia. Já a direita radical tende a aceitar a democracia. Mas, claro, são duas categorias que elas são criadas, né, são imaginadas para a gente entender essas relações. Né? Porque muitas vezes um indivíduo político pode transitar entre essas duas categorias constantemente. Até porque essa questão desse trânsito, a mudança de perspectiva, a mudança de narrativa, são questões muito comuns ao campo político como um todo. No campo político da extrema-direita, ele existe. Mas, de qualquer maneira, essa distinção entre direita radical e extrema-direita, ela surgiu, inclusive, por uma dimensão legal. Na Alemanha, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o nazismo era e continua sendo, né, um problema para a memória coletiva, para o trauma coletivo, mas também para o processo político institucional. Então, a dimensão da legislação eleitoral e jurídica, de uma maneira mais ampla, da Alemanha, previa que somente os partidos ou organizações políticas que aceitassem a democracia poderiam existir. Então, esses grupos seriam classificados no campo da direita radical. Aqueles que queriam destruir a democracia, seja por ações terroristas ou mesmo criação de partidos políticos antidemocráticos, eles não poderiam existir legalmente. Então, essa distinção existiu para poder aplicar, inclusive, uma questão jurídica, né, uma certa jurisprudência de atuação de grupos. Mas o que os une, independentemente de ser um grupo, uma organização de extrema-direita ou de direita radical, é o valor, o apego ao tradicionalismo, o apego ao conservadorismo, o apego ao nativismo, e daí desse nativismo deriva também uma dimensão que pode ser tanto de um etnodiferencialismo cultural, ou então de um etnodiferencialismo mais voltado para uma dimensão racista. Mas, enfim, são essas questões complexas, né, que fazem necessária essa divisão entre esses dois campos distintos, né, da direita, da ultradireita. Mas há, então, essa visão que é uma visão que muitas vezes é idílica de um passado, né, que estabelece um processo de mitificação de um passado assentado em valores conservadores e busca erigir, né, um presente e um futuro de acordo com esses valores conservadores, de acordo com valores tradicionalistas, mas também de acordo com uma narrativa de tonalidades mais autoritárias. Né? Então, o que une a extrema-direita, no caso brasileiro, mas também no caso global, essa visão de que não basta apenas uma dimensão conservadora, de fazer elogios a um passado, mas propor processos de atualização. A extrema-direita não é necessariamente conservadora. A extrema-direita ela tem valores conservadores, mas ela quer intensificar esses valores, ela quer intensificar a aplicação desses valores em toda a sociedade. Então, por isso que é interessante a gente pensar uma certa delimitação conceitual, ou mais propriamente dito, de categorias de análise, para a gente conseguir entender, seja para entender as novas direitas brasileiras ou a ultradireita global, a gente entender que aparentemente pode ser o mesmo campo, né? Aparentemente são os mesmos grupos, mas quando a gente olha, analisa o discurso, as propostas políticas, as práticas políticas, as representações que eles fazem de si mesmo, mas também dos seus oponentes, a gente vê que há divergências.
Essas divergências, elas não são apenas questões estratégicas, são questões que dizem respeito às suas naturezas políticas. E um ponto de quem estuda a extrema-direita, a direita radical, a ultradireita ou as direitas de uma maneira mais ampla, é ouvir o que esses indivíduos falam. Não estou dizendo que é necessário um procedimento de história oral, mas analisar o que eles escrevem, porque a partir disso a gente vai entender de fato o que eles propõem para a sociedade e como grupos com discursos a prioristicamente tão similares, na verdade, ensejam formas particulares de atribuição política, ensejam formas particulares de entender a realidade e de propor realidades e realidades políticas ou mesmo modernidades alternativas. Perfeito, professor Odilon. Bem, nesse sentido que você enfatizou antes na tua fala, a questão de a gente compreender esses novos movimentos, mas do tempo presente, mas ainda assim fazer essas relações históricas, né? Essa historicidade. Eu acho que foi um grande debate que se gerou recentemente sobre os usos e as apropriações de termos, de práticas desses novos grupos com práticas e termos de outras temporalidades históricas, né? E aí uma das grandes questões é pensar como tratar esses novos movimentos enquanto neofascistas, neoconservadores, sem cair no anacronismo, né? Então, fala um pouco sobre quais os componentes dos regimes totalitários do entre-guerras, sobretudo, e do autoritarismo tipicamente latino-americano, é possível enxergar nesses novos movimentos. Como não ser anacrônico ao usar esses termos e essas práticas para definir, que definiam outros tempos históricos, outras práticas, para pensar esses movimentos no presente. Perfeito. Bem, como eu disse anteriormente, embora eu faça crítica a alguns dos usos da terminologia novas direitas, eu faço o uso de terminologias como neofascismo e neointegralismo. Pode ser paradoxal, né? ou mesmo mutuamente excludente, né? A minha afirmação, mas há uma razão disso, né? Uma razão disso. Por quê? Porque se a gente for pensar as experiências autoritárias, né, ou totalitárias, ou simplesmente, para citar um exemplo mais concreto, no fascismo do entre-guerras, a gente tem uma grande diversidade se comparado ao contexto atual, né? Para citar um exemplo mais fácil, né, o próprio termo fascismo, né? O termo fascismo, muitas vezes, ele é deslocado da sua capacidade heurística, né, sua capacidade de explicação do fascismo em seu tempo e na atualidade, ele é projetado para a arena política como uma forma de desqualificação dos oponentes, né? Então, o termo fascismo, ele é utilizado de maneira da mais ampla, né, na sociedade. Vou até pegar aqui um livro para demonstrar como é a utilização, né, do fascismo como elemento de desqualificação política. Esse livro aqui, do Jonah Goldberg, é um livro péssimo. É um livro muito ruim, que ele tenta implicar o fascismo como um campo da esquerda, né? Ele tenta relacionar o fascismo político, as expressões fascistas, né, como regimes, ditaduras, ou mesmo atuais, dentro do campo do espectro político da esquerda. Então daí a gente vê essa dimensão, né? A problemática dos estudos da extrema-direita na atualidade, ela implica também essa problemática das disputas políticas sobre o passado. Das disputas políticas sobre o passado, seja em termos de memória coletiva, de locais de memória, de grupos políticos organizados, enfim, é uma disputa política. E essa disputa política, ela coloca em questão não apenas os militantes de extrema-direita, mas também militantes do campo oposto, que muitas vezes querem implicar a terminologia fascista para expressões das mais diversificadas, né? E discordam muitas vezes, com razão ou não, enfim, daí vem a questão de um possível debate, daqueles estudiosos que analisam esses fenômenos da história da extrema-direita atual, não é? Então, mas enfim, o neofascismo, porque eu acho que ele tem alguma capacidade, né? Capacidade analítica. Porque justamente se a gente quer entender as ideias fascistas, os valores fascistas, ou uma certa cultura política fascista após 1945, a gente está pensando em uma dimensão muito diferente, um contexto e uma conjuntura muito diferente do que foi o contexto da era fascista até 1945. Se afirmar-se fascista até 1945, até o início da Segunda Guerra Mundial,
não era necessariamente uma mácula, um problema político. As pessoas enxergavam no fascismo uma expressão, né, uma expressão política legítima, e uma grande novidade política, que possibilitava, inclusive, a inserção de classes, parcelas significativas da classe média, e também de novos intelectuais. Então, se a gente for pensar o fascismo à sua época, ele foi uma novidade política. Isso não quer dizer que o fascismo foi algo bom, longe disso. Mas ele possibilitou uma novidade política para o campo da extrema-direita e as pessoas se colocaram a postos, né, se filiaram às organizações, aos movimentos fascistas, buscando novas formas de articulação política. Após 1945, o que é ser fascista, né, o que é enunciar-se fascista, é muito diferente daquilo que foi até 1945. Não é mais algo valoroso, né, do ponto de vista de articulação política, não é algo mais interessante para pensar a dinâmica social como um todo. Então, ser fascista após 1945 é um problema. É um problema. Não à toa que muitas organizações políticas que se vinculavam ao fascismo histórico até 1945, após 1945, elas passam a criticar a sua antiga vinculação. É o caso do integralismo brasileiro. O integralismo brasileiro até 1945, ou mais propriamente dito, até 1937, se encaixa no tipo ideal fascista. E após 1945 e 46, quando se cria o Partido de Representação Popular, eles vão se enquadrar num processo de desfascistização. Então, afinal de contas, o neofascismo, o que é? O que é? O neofascismo, na minha leitura, ele pode ser interpretado de duas maneiras. Um processo que é mais revivalistas, ou seja, são aqueles indivíduos, aqueles militantes, aquelas organizações que querem recriar o fascismo em forma de organização política, né, ou mesmo em forma de ditadura, tal qual foi o fascismo na década de 30, tal qual foi o fascismo na década de 20, tal qual foi o fascismo na década de 40. Isso nas diversas expressões, né? Seja o reichismo na Bélgica, seja a corrente do fascismo na França, seja o nacionalsocialismo, o fascismo italiano, ou mesmo o integralismo brasileiro. Mas além dessa questão, a gente tem que pensar essa questão do cálculo político, né? Quando a gente vê militantes de camisas verdes na cidade de São Paulo, a gente nota que há uma estética anacrônica. Não somente as ideias estão fora do lugar, né? Não somente as ideias estão fora do lugar, mas a estética, a forma como eles se colocam, fica nítido que não existe um processo de atualização, né? Então a gente pensa dessa dinâmica do neofascismo que ele não deve ser apenas essas organizações que fazem uma certa forma de revivalismo, que querem criar o fascismo tal qual ele existia na primeira metade do século XX. Mas o neofascismo ele pode ser também correntes intelectuais. Daí essa questão que eu trago novamente, esse livro, até que perguntaram o nome, Nova Direita, Nova Cultura, esse é uma edição portuguesa de Alain Benoit, que eles buscam rearticular ideais da filosofia política fascista, ideais de uma cultura política fascista para a atualidade. Ou seja, eventualmente eles não falam mais na criação de um Estado de tipo fascista tal qual ocorreu na primeira metade do século XX. Mas eles vão adequar elementos da mitologia política fascista, elementos desse uso do tradicionalismo, e o fascismo não era tradicionalista, mas fazia o uso do tradicionalismo para criar algo novo, algo diferente. Eles querem rearticular essas premissas em torno de uma miríade de grupos. Daí são grupeiros de extrema-direita, são grupeiros que se autodenominam como identitários, como escudo identitário em Portugal, Generação Identitária na Espanha, ou mesmo grupos como os 300 e Sarah Winter no Brasil, né, se a gente for citar um exemplo, ou os grupos, ou parcela dos grupos da alt-right norte-americana. Então, enfim, é uma dinâmica complexa. Então, mas o que eu gosto de pontuar sempre é que entre essa forma, esse fractal de organizações do neofascismo existente na atualidade e aquele modelo da primeira metade do século XX, são grandes diferenças, seja em capacidade política, em articulação política, estética, forma de se pensar o Estado, mas há algo que os une. Então, é um neofascismo, porque são novas práticas, novas representações, novas ideias, mas há um certo substrato imutável, há um certo elemento de uma ideologia política que se transforma ao longo do tempo. Então, se a gente vai pensar o que foi o comunismo
no século XX, a primeira metade do século XX, o comunismo é diferente do que é na atualidade. Então, se a gente for pensar o que era o liberalismo na primeira metade do século XX até a atualidade, ele também passou por mutações, não é? E se a gente quer pensar, e no meu caso eu interpreto o fascismo não apenas como uma certa etapa do capitalismo imperialista, como eu interpreto o fascismo como ideologia política, eu tenho que levar em consideração que o fascismo ele também se atualiza, ele pode buscar novas roupagens. Daí, por isso que eu utilizo a terminologia neofascismo. Embora o neofascismo também não é fascista, mas não é aquele fascismo da primeira metade do século XX. Perfeito. É bastante complexo mesmo, né? A questão da terminologia, do uso das noções, para também não cair num simplismo, né? E tentar compreender o presente, tipo, fugindo dessas novas roupagens e também desses novos instrumentos que são próprios do presente, né? Eu acho que talvez o grande instrumento hoje de inserção e de atuação dessas novas direitas seja realmente a internet, né? A inclusão deles nas redes sociais, que tem tido uma grande repercussão, coisa que naquela época não existia, né? No fascismo da primeira metade do século XX. Professor Odilon, essa quarta questão, ela é uma questão um pouquinho mais extensa. Quando eu fui pensar ela, eu quis colocar um trecho do teu texto sobre neointegralismo. E ela diz o seguinte: as ações da AIB, a Ação Integralista Brasileira, visavam resolver ou solavancar as diferenças culturais, sociais e políticas do Brasil, por meio de uma ideologia fundada no amálgama do conservadorismo cristão e de um dinamismo fascista. Quais as relações entre aquele movimento, a Ação Integralista Brasileira, e os novos grupos de direita, especialmente aqueles representados por segmentos religiosos no tempo presente, isso pensando em termos de Brasil, e pelo projeto de governo bolsonarista, cujo lema desde a campanha política em 2018 era Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Perfeito. É uma questão bem... Inclusive, essa questão, né, sobre a atualidade do integralismo foram um dos motivadores para que eu, ao lado do meu colega de Universidade Federal de Juiz de Fora, Leandro Pereira Gonçalves, escrevêssemos o livro que será lançado agora no mês que vem, né? Agora em 14 de julho a gente vai lançar e a gente vai divulgar o evento. Infelizmente é virtual, né? Até porque a gente não é ninguém no Planalto Federal. Enfim, a gente vai lançar um livro intitulado O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao neointegralismo. Né? Porque a gente quis estudar a questão. A gente vê que muitas das bandeiras, né, muitos dos valores que eram fundamentais do integralismo, eles estão presentes na atualidade, seja em termos de slogan, né, seja em termos de alguns valores políticos, seja em termos de estratégias, etc. Enfim, como você mencionou, uma das características da extrema-direita atual é a utilização da internet, né? A utilização da internet. E a utilização da internet, ela não é apenas uma diversificação estratégica de divulgação de ideais. Ela também seja novas roupagens, né? Novas roupagens, novas sociabilidades, eu diria um novo tipo de militância, né? Um novo tipo de militância que daí pega por questões da hipermodernidade mesmo, não apenas de uma questão tecnológica, de divulgação de conhecimento ou de desconhecimento, no caso das fake news, mas também em questão de formação de novos quadros, né? Formação de novos quadros. Mas, além disso, a gente tem que pensar quais são essas continuidades, né? Quais são as continuidades. Então, por que a gente quis estudar, né? Porque a gente quis publicar um livro que, na verdade, é resultado de décadas. Se a gente for juntar as minhas pesquisas do Leandro, são resultados de décadas de pesquisa, porque a gente quis estudar essa questão, trazer essas questões, inclusive com uma leitura para um público não necessariamente especializado, embora vá agradar também ao público especializado, a gente quis escrever um livro voltado para uma leitura ampla, né, para o público amplo, justamente para perceber que tem um amigo meu aqui brincando comigo, é o Paulo, me chamando de bonito. Obrigado, Paulo.
Enfim, agora me atrapalhou. A gente quer entender como essas ideias elas são rearticuladas na atualidade, né? Como que existe um processo de retomada de alguns elementos do fascismo, né? De alguns elementos do ideal integralista e como eles se rearticulam na atualidade. Então, o que, que é só para tentar pontuar o que, que é o neointegralismo, que a gente utiliza, né? E que foi uma tentativa de definição que eu trouxe para a historiografia do tema. É o integralismo após 1975. Se a gente falar de neofascismo após 1945, o caso brasileiro ele tem uma particularidade. O Plínio Salgado, que foi a principal liderança do fascismo histórico, permaneceu vivo até 1975. Criou o Partido de Representação Popular, depois deu apoio ao golpe de 1974, depois se filiou à Aliança Renovadora Nacional e atuou durante toda a ditadura. Ele morre em 75 e o integralismo perde a sua figura de unidade. Perde a sua figura de unidade e tem que buscar novas alternativas. Partido político, centro cultural, enfim, diversas possibilidades são criadas em torno disso que eu chamo de neointegralismo, né? De neointegralismo, que é o integralismo sem Plínio Salgado. É um integralismo que vai buscar recriar formas alternativas de articulação política. E a partir dessas formas alternativas que o integralismo vai buscar criar, que nasce esses processos de interação, Afinal de contas, o se rearticular, né, rearticular o integralismo, não é apenas uma questão interna, não é apenas uma questão de discutir quais são os rumos e os valores essenciais do integralismo, quais são os rumos e os valores essenciais do fascismo na década de 30 para 1975 até a atualidade. É também se rearticular com o campo político de uma maneira mais ampla. É também se rearticular com o campo político da extrema-direita, é se rearticular com a direita de uma maneira mais ampla. Então, esses processos de interações acabam potencializando ou proporcionando, de uma forma mais adequada, essa dimensão da influência do pensamento integralista para outras porções da extrema-direita brasileira. Porque, afinal de contas, a gente não consegue entender, por exemplo, a história do antissemitismo no Brasil e do antissemitismo da extrema-direita do Brasil apenas em torno do próprio integralismo. A gente tem que buscar entender também qual é o papel do integralismo para a formação de um caldo cultural da política da extrema-direita brasileira. Se a gente quer entender o anticomunismo no Brasil, a gente vai em torno de obras que eram veiculadas e divulgadas ou escritas por porções do catolicismo mais conservador? Sim. Da mesma maneira como a gente pode estudar em torno das Forças Armadas, mas a gente também tem que estudar qual foi o impacto do pensamento integralista no bojo desse fascismo da primeira metade do século XX, como um processo de influência para o anticomunismo de uma maneira mais ampla. Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar a história do integralismo, um certo declínio da quantidade de militantes, a gente também tem que pensar o processo de interação desses integralistas com o campo político de uma maneira mais ampla. Então, embora o integralismo como alternativa política, ele cai de influência de 75 até a atualidade, a gente vê que nesse processo de declínio, há um processo de interação mais forte desses indivíduos com outros campos da extrema-direita brasileira. Pois se o integralismo deixou de ser um partido político de massas em 1937 e acaba sendo um coadjuvante, né, da extrema-direita brasileira, ele tem que se relacionar com outros elementos, com outros agrupamentos da extrema-direita brasileira. Então, a partir de 75, eles vão influenciar e ser influenciados por outras tendências da extrema-direita brasileira internacional. Agrupamentos skinheads, agrupamentos conservadores, católicos ultraconservadores, como a TFP de Primo Corrêa de Oliveira, ou grupos negacionistas do Holocausto, grupos neonazistas ou grupos neofascistas de outras tendências. Isso vai ampliar a inserção dos ideais integralistas da extrema-direita brasileira. Então não é à toa, por exemplo, que em momentos de radicalização política, os integralistas estiveram presentes, não apenas em 37, não apenas em 64, mas nesse processo de radicalização política mais recente da história brasileira. Quando começou a agitação das ruas de uma dimensão mais à direita, em torno de 2013, 2014, os integralistas voltaram às ruas. E foram reconhecidos como elementos legítimos da atuação das direitas nas ruas. Isso é muito importante. Eles não foram expulsos. Não eram mais uma mácula fascista
para a agitação da direita brasileira. Eles eram, de alguma maneira, iguais, né? Reconhecidos como iguais, nesse campo muito diversificado da extrema-direita, da direita radical, ou da direita de uma maneira mais ampla, que voltava às ruas, mas eles ali estavam. Eles ali estavam. E, à medida que eles ali estavam, eles começaram a intensificar a sua atuação, intensificar a sua articulação. Não à toa que elementos discursivos do imaginário político, da estratégia política dos integralistas foram remetidos e são apropriados atualmente. Para além do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é um slogan vindo do campo militar, né, de algumas organizações como o Movimento Nativista, que é um grupo formado por paraquedistas do Exército durante a ditadura civil-militar, o slogan Deus, Pátria e Família, ele é nacionalmente reconhecido como, de fato, o slogan principal, né, o slogan principal da ação integralista brasileira. Então, não chega a espantar a presença do termo Deus, Pátria e Família em publicações da família Bolsonaro, em publicações do partido Aliança pelo Brasil, que busca ser criado. Isso não quer dizer, necessariamente, que todos eles sejam neo-integralistas, longe disso, mas a gente consegue entender a influência do neo-integralismo nessas expressões mais diversificadas da extrema-direita. Então, veja, volto ao que eu afirmei anteriormente. Isso demonstra, inclusive, o aspecto de disputa política dentro do campo. Porque à medida que eles se relacionam uns com os outros, cada um deles quer capitalizar essa dimensão de radicalização política e de valores conservadores que circundam a nação brasileira. Então, dessa maneira que a gente buscou analisar essa questão, o integralismo, o neo-integralismo, passando pelo processo de radicalização política do Brasil, mas também do integralismo, como foi o caso do ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos, né? Então a gente buscou entender o integralismo, a história do fascismo e da extrema-direita do Brasil. Não como um todo, mas tentar contribuir, né, para a gente entender como chegamos onde chegamos e em que pé estamos. Perfeito. O livro vai ser lançado agora no segundo semestre, né, professor Odilon, de 2020, né? Isso, agora em julho de 2020. Dia 14 de julho nós vamos fazer uma divulgação, vamos divulgar um pouquinho antes, né, mas vamos fazer um evento de divulgação. O livro será vendido inicialmente em formato digital, até por uma questão de facilidade, né, pensar que as pessoas não vão sair às ruas, ou não deveriam sair às ruas atrás de livrarias, mas logo também teremos a versão impressa, que também será vendida em sites diversos. A gente vai deixar, pessoal, na legenda, depois que a gente editar a legenda aqui da nossa live, a referência, então, do livro do professor Odilon. E para quem se interessar por essa discussão e também os textos que a gente se utilizou para pensar essa conversa com ele hoje, tá? Aí vocês vão poder também ter acesso mais específico a essas discussões. Bem, a gente já está chegando ao final da live. Ainda temos uma última questão ainda. Professor Odilon, diante daquilo que a gente comentou, assim, teria muito pano para manga, né? Porque é um assunto bastante denso, muitas coisas para serem tratadas, né? Mas a gente tem que fazer alguns recortes, até mesmo por conta do nosso tempo. Quais os desdobramentos e implicações desses movimentos na esfera democrática brasileira? Eu acho que você já abordou bastante isso, mas para a gente fazer um fechamento, então, da nossa conversa. Uhum. Em que pese esses movimentos eles implicam na esfera democrática? Então, até para fazer um alto jabá, né, essa é uma das discussões que a gente vem desenvolvendo no Observatório da Extrema-Direita, né, Observatório da Extrema-Direita, que foi formalizado nas últimas semanas, né, como grupo de pesquisa do CNPq junto ao FJF, o Laboratório de História Política da UFJF, também LAPS, né, o LAPS da UFJF, o Observatório de Extrema-Direita, da Extrema-Direita, a gente está construindo um site, temos um perfil no Twitter, que é OED Brasil, né, @OED Brasil, eu convido todas e todos que tiverem interesse, e a gente busca justamente analisar essas dinâmicas, né, da atualidade da extrema-direita como um fenômeno não apenas local, nacional, regional, enfim, nacional ou sequer latino-americano, mas a gente busca entender como um fenômeno global, né? É uma agenda das relações internacionais, é uma agenda do campo de estudo da ciência política, da sociologia, sobretudo, no nosso caso, da historiografia, e a gente tenta entender, né, atualidades dessa questão, né,
é uma questão atual, mas é uma questão bastante complexa, também uma questão muito urgente, que enseja questões relacionadas ao perigo à democracia, né? Ao perigo à democracia. Porque, para além de grupelhos residuais, né, que fomentam ações antidemocráticas e ações muitas vezes mais radicais, como atentados, como foi o caso desse atentado à sede do Porto dos Fundos, a gente vê também um processo paulatino de tendências da direita radical, de tendências desses populismos de direita, né, se quiserem utilizar a terminologia, que estabelece processo de enfraquecimento diuturno e paulatino às instâncias democráticas, né? Então, quando a gente quer entender a extrema-direita e a direita radical, a gente não está pensando apenas em dimensões de grupelhos marginais e marginalizados no campo político, que também tem um perigo para a questão. Questões como atentados de extrema-direita, atentados terroristas de extrema-direita, é um dos problemas, né, relacionados ao campo das relações internacionais e da política global na atualidade. Mas, além disso, a gente quer entender essa dimensão dessas ideias que se articulam em torno de partidos políticos, em torno de lideranças políticas, em torno de governos, como é o caso brasileiro. Então, a gente quer entender como esse processo dessas rearticulações, articulações e interlocuções da direita radical e da extrema-direita fornecem processos de desestruturação institucional de democracias, consolidadas ou não, né? Veio o debate também se o Brasil tem, de fato, uma democracia fortemente consolidada, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas, enfim, a gente tenta entender essa questão dos impactos dessas ideias, dos impactos dessas práticas, dos impactos dessas articulações da direita radical e da extrema-direita para a democracia. E, de fato, sem dúvida alguma, são um dos elementos que trazem maiores riscos, né? A estabilidade da democracia como um plano global, né? Não apenas nacional, não apenas local, mas também como um plano global. Então, inclusive, eu faço o apelo às pessoas que têm interesse em pesquisar a extrema-direita, que converse com a gente, busquem indicações de livros, fique por dentro das atuações, né, das produções do Observatório da Extrema-Direita, e logo a gente vai, inclusive, abrir processos para candidatura de pesquisadores júniores e colaboradores. Então, é um problema, e também eu vejo isso também como uma oportunidade de pesquisa, né? Embora ninguém fique feliz com a atualidade da extrema-direita, pelo menos a grande maioria das pessoas do campo dos estudos, né, não estão muito satisfeitos, né, com os perigos que a extrema-direita traz, há também uma problemática de entender, para além de denominar e acusar as pessoas de fascistas ou neofascistas, é necessário entender esse fenômeno, é necessário entender, para além dessa dimensão política efetiva, né, mas do jogo político, é necessário entender para poder explicar e propor, inclusive, se for o caso, alternativas, né, para formas de organização e também da relação com a sociedade civil. Perfeito. Professor Odilon, acho que a gente já... Bom, as perguntas que a gente tinha para fazer, a gente já vencemos todas. Eu acho que a gente conseguimos alcançar o objetivo da live. Fiquei bem contente com tudo aquilo que você trouxe, inclusive também contente em saber sobre essa oportunidade aí de pesquisador júnior do Observatório. Vou querer conversar com você a respeito. E então era isso, a gente quer te agradecer mais uma vez pela tua participação. Foi uma conversa muito necessária, do meu ponto de vista, muito importante. Eu acabei desativando os comentários de um ponto em diante do vídeo, para que a gente também... Mas não tem problema, os cães ladram, mas a caravana não para. A gente, né, tem que cuidar por conta das temáticas, né, bastante polêmicas enfim, sempre vai ter alguma outra pessoa que vai estar criticando, e não somente criticando, mas ofendendo, né, com palavras, enfim. Mas não vamos deixar de debater, não vamos abrir mão da nossa responsabilidade, né, enquanto historiadores do tempo presente. E é isso, o Lápis agradece mesmo a tua participação aí com a gente. A gente vai divulgar o teu livro também quando... Já tem o cartaz eletrônico, né? Já temos a capa. Então a gente vai divulgar, pessoal, aqui no Lápis, o cartaz eletrônico do livro do professor Odilon. E vamos deixar também as referências que embasaram essa nossa discussão, ok? Se vocês gostaram da nossa live, sigam os nossos canais aqui, os nossos perfis nas redes sociais, aqui no Instagram, também no YouTube. E lembrando, a gente faz lives geralmente nas sextas-feiras, tá? Às 15 horas, não é uma regra,
mas a gente avisa durante a semana o tema, o convidado, em qual plataforma vai ser, ok? Professora Odilon, um abraço grande e até Muito mais. obrigado, fiquem em casa. Fiquem em casa, pesquisem o livro online por enquanto, se cuidem, tá, pessoal? É isso. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.